Sabe quando você tem um choque de realidade, você começa a olhar assim pro lado e começa a ver aquela repetição toda acontecendo ali? Acorda, vai pro trabalho, volta, casa. Acorda, vai pro trabalho, volta a casa. Então não faz nada de diferente. Exato, daí eu olhava pro lado, tava todo mundo assim, ó, parecendo um robozinho dentro do serviço. Eu pensava, meu Deus, eu tenho que querer mais, cara. Tem que fazer mais. Ação cura o medo. Essa é a frase do convidado de hoje. Empreendedor, dono da agência EV Marketing, co-host do Bandcast Business e empreendedor desde os 19 anos. O convidado de hoje é Neto Dias. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao 6º episódio do SMA Cast, que é o podcast oficial do Laboratório SMA. No programa de hoje eu recebo um cara que dispensa comentários, é um cara que eu sou fã, Neto Dias, da agência EV Marketing. Neto, seja obrigado. Muito bem-vindo, eu estou muito honrado e feliz que você aceitou o convite de participar desse episódio com a gente. Que isso, cara. Prazer é meu. Inclusive, quando você me chamou, eu fiquei bem feliz de estar aqui fazendo parte também desse projeto. Que eu lembro que já era uma coisa que queimava no seu coração há tempo, né? Eu já tinha conversado há um tempo atrás sobre fazer e aquela correria de dono de negócio é sempre uma loucura, né? E agora você tá aqui, cara, realizando. Eu acho que é o 6º episódio já. 6º episódio. Hein? Olha só que beleza. Então me sinto honrado também de estar aqui. Obrigado e obrigado também por você que tá assistindo também a gente. Bacana, bom demais. Ô Neto, a gente já trabalhou um tempo juntos, né? O laboratório já contratou a sua agência. Hoje a gente faz um marketing mais interno, a gente não terceiriza para a agência. Esse eu acho que o motivo da gente não trabalhar mais junto hoje. Exatamente. Mas assim, a gente se conhece há algum tempo, mas eu não conheço a sua história. Antes da EV Marketing, antes do empreendedorismo, eu não conhecia o Neto criança. Uhum. Conta um pouquinho da sua história lá, desde a infância, adolescência, o caminho que você percorreu até chegar hoje na EV Marketing. Tem um longo caminho já, hein? São, acredito que 10 anos já empreendendo. 10 anos? 10 anos empreendendo. Desde que eu era mais novo, lá no ensino médio, eu nunca fui um bom aluno, cara. Sempre fui daqueles alunos assim de dormir na sala, sabe? Nada de me orgulhar disso, né? Contar isso hoje. Uhum. Mas eu tive um ensinamento ali, uma criação padrão, como qualquer um, que é para a escola, fazer um vestibular no fim do 3º ano ali e arrumar um emprego. Fazer um vestibular, fazer uma faculdade, depois, posteriormente, arrumar um emprego, porque eu já vinha de uma criação assim, da minha família. Legal. Minha família toda, né, não é um erro deles, nada do tipo, mas me criaram com base nas informações que eles tinham, que a criação da família já era desde os antepassados, como CLT, tradicional. Fazer uma faculdade e depois arrumar um emprego. Exatamente. Crescer dentro da empresa que está trabalhando, trabalhar muitos anos no mesmo cargo. Isso, exatamente. Nada contra isso, pelo amor de Deus. Foi uma criação top dos meus pais, cara, tenho muito orgulho deles. Né? Minha mãe, ela é zeladora da Paróquia São Geraldo, meu pai é um ex-policial já aposentado, então sempre fizeram o possível para me dar tudo de melhor, mas nessa parte de criação foi exatamente o padrão, né? Como a sociedade ela sempre pede. Legal. Então lá na parte de ensino médio, eu sempre fui um aluno assim, jamais dorminhoco, fazer uma baguncinha. Dorminhoco, cara? Como assim dorminhoco? Aquele cara que senta no fundão, dorme na aula, acorda de repente ali. Uhum. Às vezes até contratava alguém ali para fazer um trabalho e outro. Já estava gerando emprego, né? Para você contratar, você já empreendia, então. Já empreendia desde do ensino médio ali. Uhum. Então eu tive essa criação padrão, né? Graças a Deus, meus pais deram tudo, tenho muito orgulho deles. E quando eu fiz 18 anos, eu fui arrumar um emprego. Fui em busca já da primeira oportunidade no mercado de trabalho ali. Legal. E naquele tempo eu consegui arrumar um emprego por meio de indicação. Tem até uma história muito legal, cara, pra você ver como que é a cabeça do primeiro emprego, né? Como que era bobada a cabeça. Vai lá. Eu fiz um currículo para mandar nessa empresa, porque o patrão daquela época pediu um currículo só para ter uma base. Ele já sabia já que eu era primeiro emprego e tudo mais. E na época não tinha chat GPT que tem hoje, né? Toda essa inteligência artificial. E eu fiz o currículo, não lembro quem que me passou a ideia de colocar no currículo coroinha. Você era coroinha da igreja. Serviço comunitário. Legal.
Não deixa de ser um serviço, né? Exatamente. E essa história chegou pros meus parceiros ali daquele emprego, que eu tinha colocado coroinha. Até o próprio patrão daquela época lá, Rio, hoje ó, o nome dele é Digão, né? Da Create, tem empresa até hoje. Legal. Um cara abençoado que me deu a oportunidade. E ele riu ali, contou pra todo mundo, o pessoal tirava sarro, tanto que por um bom tempo naquele emprego ali, meu apelido era coroinha. Cara, que história Já maravilhosa, cara. Colocar coroinha. Coroinha. Olha, pode ter sido não de maneira intencional, mas o seu currículo se destacou por conta dessa informação, tenho certeza. Ai, meu Deus. E, cara, pra você ver como que já tava me encaminhando já aquele trampo que eu fazia naquela época, que era mexer com Photoshop, fazer book de formatura. Legal. Então eu já tinha um leve conhecimento sobre computador, que eu gostava bastante na época. Já tinha uma internet discada em casa, lembra da internet discada? Lembro. É uma relíquia, né? Então eu usava final de semana e depois da meia-noite também. Depois da meia-noite. O negócio decolava ali. Era legal. O pior de tudo era como ficava o telefone, né? Às vezes a gente tava usando o computador, minha mãe ia fazer uma ligação. Você pega esse computador, Desliga tem que ligar pra sua avó. Quero conversar com ela. Então, naquele trampo ali, já foi me ajudando a ter uma base do que eu ia usar futuramente, ainda sem saber. Sim. Que era fazer book de formatura. Eu tinha que selecionar as fotos dos formandos e colocar no book. Essas fotos, às vezes, elas vinham com o olho fechado. Então, eu já tinha que fazer uma magia no Photoshop ali, de pegar uma outra foto que o formando estava com o olho aberto, recortar os olhos e colocar naquela foto que estava com o olho fechado. Legal. Então, olha só, já fui aprendendo mais sobre Photoshop ali. Então... deixando as pessoas mais bonitas. Isso, dando um talento ali na cara delas, passando uma maquiagem, né? Então eu já fui aprendendo. Quem tava mais gordinho deixava mais magrinho. Exatamente, cara. Então, após um tempo já trabalhando ali, que eu fiquei o período de um ano, exato um ano, cara. Foi meu primeiro e único emprego de CLT. Primeiro e único. Um ano. Dentro de alguns meses ali trabalhando, eu comecei a me sentir cansado daquele padrão. Que era acordar cedo e trabalhar, sair na hora do almoço ali, receber o salário, no dia seguinte já não tinha mais salário. Porque eu também não tinha consciência financeira nenhuma, né? Ainda mais normal, né? Ainda mais molecão ainda. Meu primeiro salário, pra tu ter ideia, o carro quebrou, cara. Um carro que eu tinha na época, quebrou, mandei pra oficina. Eu lembro até hoje. O cara da oficina depois, ele falou que ia parcelar, não parcelou, acabou que me atrapalhou, eu tive que pegar o salário, fiquei uma semana andando a pé ainda, por vergonha do carro estar lá parado, não ter dinheiro. Nessa época meus pais já eram separados, então já estava passando por uma crise econômica ali na minha casa, eu tinha que ajudar já. Eu lembro que naquela época, eu peguei o salário, desci na oficina, paguei o cara, me sobrou R$10. Que o salário naquela época era R$730. Deu 720 a conta do carro. E, cara, eu voltei de lá com 10 pila, aqueles 10 pila eu coloquei pra gasolina. E ali eu tive um choque de realidade. Eu pensei, cara, como que eu vou continuar levando isso pro resto da minha vida? Eu não posso continuar ganhando essa mesma quantia aqui pro resto da minha vida. Caraca, então foi uma virada de chave ali nesse momento, basicamente, porque você pegou o salário na mão e aí você pensou, cara, como que eu vou... igual você disse, né? Como que eu vou viver o resto da vida, mas limitando a sua renda, né? Então a ideia do empreendedorismo, nasceu o empreendedor neto ali. Isso, ali já plantou uma sementinha na minha cabeça, de que eu precisava fazer alguma coisa no meu tempo extra. Até porque depois eu ainda fui pro tiro de guerra no ano seguinte, foi em julho de um ano, 2014, a julho de 2015 que eu peguei esse serviço, que eu fiquei. Então, nesse meio tempo aí, depois no ano seguinte, eu tinha que fazer tiro de guerra, então tinha uma rotina exatamente louca de tiro de guerra de manhã, serviço, almoço, às vezes ia pra academia, depois voltava pro serviço de novo, à noite ia pra faculdade de Direito, que eu comecei a fazer Direito também. Ah, tá. Eu cheguei a fazer 2 anos de Direito. Mas não chegou a se formar? Não cheguei a formar. Fez só os 2 anos? Isso, fiz os 2 anos, depois tranquei a faculdade.
Nesse meio tempo aí, eu já fui plantando uma semente na cabeça de que eu precisava agir, precisava fazer alguma coisa da minha vida, porque não dava pra ficar com aquilo ali. Mesmo que eu economizasse, porque eu tentei economizar também, não tava falando nada. Tinha que ajudar em casa, tinha que fazer isso, fazer aquilo. E aí, um dia, então, eu ouvi um podcast, que eu gostava muito de podcast naquela época também, de um cara chamado Flávio Augusto, cara. Já conhece? Lógico. Flavião, pô. Uma Meu lenda. brother. Flavião, pô, brother nossa. Uma lenda do empreendedorismo Sim. brasileiro, né? E naquele podcast, cara, ele despertou algo dentro de mim ali que eu não sabia, que eu comecei, sabe quando você tem um choque de realidade, você começa a olhar assim pro lado e começa a ver aquela repetição toda acontecendo ali. Acorda, vai pro trabalho, volta, casa. Acorda, vai pro trabalho, volta a casa. Acorda, vai pro trabalho, volta a casa. Todo dia assim. Então não faz nada de diferente. Exato, daí eu olhava pro lado, tava todo mundo assim, ó, parecendo um robozinho dentro do serviço ali. Eu pensava, meu Deus, eu tenho que querer mais, cara. Tem que fazer mais. Tem que fazer mais. Cara, eu acho que o Flávio salvou a vida de muita gente, sabe? Assim, não salvar, né, no quesito de a pessoa tava morrendo e ele salvou, mas quase isso, né? Porque eu também me inspirei muito no Flávio. Ele levantou um movimento empreendedor no Brasil muito forte. Muito, cara. E ele despertou muita gente que só precisava de um estralo, né? Um estralo ali para poder olhar e ter essa visão que você teve, né? Pô, tá todo mundo aqui fazendo a mesma coisa e não tem ninguém questionando nada. Não tem ninguém perguntando por quê, não tem ninguém olhando para a conta bancária e não estando satisfeito. As pessoas não têm expectativa de vida, não têm expectativa de crescimento. E o pior de tudo, não tem ninguém preocupado com isso. Exato, não tinha consciência. Exatamente. E parece que chega num momento assim, você desperta a consciência, você começa a olhar pro redor, ver todo mundo fazendo a mesma coisa, tendo o mesmo resultado ali. Tanto que eu já tinha cumprido uma boa parte desse tempo aí, desse 1 ano que eu fiquei, eu acho que... Eu chuto, não me lembro ao certo, mas eu chuto uns 8 meses pra eu ter esse choque de realidade aí. Nesse meio tempo aí eu fui tentando, né, formas ali de economizar, pensando que ia solucionar o problema. E aí depois que eu ouvi esse podcast do Flávio, cara, eu pensei assim, eu preciso fazer alguma coisa, então já que eu tô indo pra faculdade, eu tenho cerca de 20 minutos do intervalo, eu posso vender alguma coisa pra aquela galera que já tá no meu convívio ali. E aí eu pensei em fazer mousse no pote. Mousse no pote. Mousse no pote. Sabe aquela receita de mousse assim com tangue? Com tangue ainda. Exatamente. Extremamente econômico. É super doce, né? Super doce. Uma delícia. E o açúcar, sabemos, né, que ele vicia, né? Sim. Ele sacia a pessoa. Deixa viciado. Então imagina você à noite, todo mundo trabalhava naquela época, da galera do meu convívio ali da faculdade, chega à noite, tá cansado, pega um docinho ali, cara. Delícia. É uma maravilha. É muito bom mesmo. E aí eu pensei, cara, eu vou fazer mousse no pote. Extremamente econômico, e eu vou vender para essa galera da faculdade. Fui lá e fiz umas remessas ali. Eu não me lembro de valores, não vou nem chutar aqui para não ficar feio, não me queimar, mas eu não me lembro. Eu sei que naquela noite eu vendi todos os potinhos que eu tinha ali. Você não lembra quanto você cobrava? Era coisa de, eu acho que R$2,50 ou R$3, porque o salário na época era 730, né? Então devia ser algo em torno disso. R$2,50, R$3, coisa assim. Eu sei que eu fiz o dobro do dinheiro, sem saber precificar, sem nada. Eu só chutei, se eu vou gastar tanto para fazer isso, eu preciso fazer o dobro disso aqui. Aí eu fui lá, fiz o dobro de dinheiro. Eu pensei assim, porra, esse negócio me parece bom. Se eu fiz essa quantia numa noite, imagina se eu fizer isso todos os dias ao longo do mês inteiro. Esse é o maior erro do empreendedor. Exato. Vai vender a mesma coisa todos os dias. Exato, cara. E pensar assim que o negócio vai disparar, né? Exatamente. Exatamente. E eu pensei, cara, se eu fizer isso aqui, segunda a sexta, todos os dias do mês, então no final do mês eu posso ter tanto. Falei, nossa, isso aqui pode, dependendo, dar mais que o meu salário, que eu fico o dia todo lá. Aí eu fui, 1 mês ali fazendo. Tirei uma notinha boa, mais que o salário, me ajudou e tudo. Só que eu pensei, aquilo ali ainda dependia de mim, porque teve alguns dias nesse meio tempo que eu não consegui vender todos e não consegui produzir também.
teve até uma galera ali que me cobrou alguns dias, cara, cadê o mousse? E aí, quero comprar. Então pensei assim, pô, alguns dias eu não consegui produzir, então isso aqui tá ruim ainda, porque não é um negócio assim que eu ganho relativamente tão bem e que, eu posso dar continuidade. E o dia que eu não consegui produzir? Então preciso fazer outra coisa. Aí eu fui pesquisar, cara. Enquanto tava no book de formatura ali, tinha uma segunda tela aqui, já pesquisava em outra aba ali, meios de fazer renda extra, vários vídeos no YouTube, até do Wendel Carvalho também na época, motivacionais, tudo. E até, cara, que eu descobri um negócio de perfumaria e cosméticos. Já até sabe qual que é, né? Eu contei pra você. Eu sei, mas eu vou deixar você falar. Descobri um negócio de perfumaria e cosméticos na época. Que tu comprava um combo e a promessa era que você tinha que vender aquele combo e cadastrar uma galera e que você ia ficar rico. E até que eu, claro, fiquei desconfiado, mas eu quis ir num evento que teve ali em Assis na época. Tinha um cara de Cornélio que me contatou, conheço ele até hoje, ainda me ensinou muita coisa. É um jeito super gente boa, que é o João. E ele me buscou aqui no Bandeirantes, fiz amizade com ele, foi, acho que, mais de um mês ali, perguntando pra ele as coisas, porque eu achava que era golpe, né? E eu fui com ele nesse lugar, lá em Assis. Cheguei lá, era uma apresentação da Rinodê. Legal. Sabe que, na época, tu fica meio desconfiado, assim, mas eu não olhei muito pra aqueles números de cadastrar, galera. Aquilo ali não me chamava atenção, o que me chamava atenção era a venda. Que eu já tava começando a gostar de venda já. Os produtos tal. E eu nunca pude usar um perfume assim de marca, que sabe que exalar. Sempre foi uns perfumão barato assim que eu usava, pegado do meu pai ainda, na época. Então eu experimentei um produto, aquele produto ficou o cheiro de mim, cara. Eu pensei, pô, o produto pelo menos é bom. E sabe o que me chamou a atenção também? No meio daquele evento, nada vinculado à empresa, tá? Fazendo marketing de empresa, nada. Mas naquele evento tinha um monte de gente feliz, cara. Uma galera feliz ali, recebendo um treinamento de venda, enquanto no meu serviço tradicional era só assunto chato, todo mundo desanimado, reclamando da vida. Isso aí chamou sua atenção. Isso aí me chamou atenção. Pô, o que essa galera tá fazendo que eles estão felizes aqui trabalhando, cara? Porque a visão de trabalho que eu tinha, com base na minha primeira experiência... É que era uma coisa triste. É que era uma coisa triste. Exatamente. Aquilo ali me chamou atenção, sabe? Eu pensei assim, pô, essa galera aqui... Ou estão malucos, ou estão ganhando dinheiro mesmo. O que eles estão fazendo? E aí, até que eu decidi comprar aquele combo na época, tanto que eu peguei um salário que eu recebi, assim que eu recebi, não paguei as contas, atrasei tudo, pedi dinheiro emprestado para uma tia minha, que tem uma condição melhor. Na época eu falei, tia, me empresta aí que eu vou devolver para você dentro de 30 dias. Ela, na época, muito desconfiada, né? Emprestou. Minha tia lá de Cascavel. Um abraço para ela, tia Célia, cara. Tá? Aí, tia Célia, contribuiu para a jornada empreendedora do Neto. Exatamente. Muito obrigado, até hoje te agradeço. Sou muito grato por isso. E comprei aquele combo que na época era R$2.000. E, cara, você sabe que eu realmente vendi aquele combo em 15 dias? Eu vendi aquele combo. E qual que era a porcentagem da comissão? Era duplicar. Tudo que a gente comprava por exemplo, R$70, vendia a 140. Então era duplicar. 50% ali. 50%. Então eu realmente vendi aquele combo ali em 15 dias. Em 15 dias eu separei o que eu devia para ela, fui lá, paguei minhas continhas, me sobrou ainda quase metade ali, digamos assim. Eu pensei assim, porra, tô rico, cara. Vou pedir a conta desse emprego aqui, não precisa mais disso, não. Isso em 30 eu faço o dobro? Em 30 eu faço o dobro. A conta do também. Nunca tinha visto tanto dinheiro na minha mão daquele jeito. Cerca de, vamos colocar uns 4 mil. Não lembro de números exatos, mas vamos pôr uns 4 mil. Paguei 2, fiz 4. Porra, tô rico, cara. Não preciso mais daquele emprego, não. E aí, o que você fez? Pedi a conta. Depois dos 15 dias? Pedi a conta do emprego. Mas você perguntou pra alguém? Não. Você, tipo assim, chegou no seu pai, na sua mãe e falou, vou pedir as contas desse trabalho por conta disso ou daquilo? Sobre isso não, mas sobre o combo sim. Eu mostrei pra eles, tem esse combo aqui, a promessa é boa, né? Os produtos são bons, se eu vender dá tanto. Tanto que quem me levou pra Assis ainda foi meu pai, puta vida, que eu tava prestes a fazer uma loucura já de comprar R$2.000, que na época era muito dinheiro, muito dinheiro, né?
E ele foi daqui até Assis me questionando, e se não vendeu o produto? Mas sabe, aquela segurança de pai, de ver o filho Sim, se sim. frustrando, né? Claro. Então, hoje eu entendo ele, na época eu fiquei brabo ainda, achando que ele não queria que eu fizesse, mas hoje eu entendo que é uma insegurança. Realmente ele não queria que você fizesse, mas não porque ele não queria, Isso, e sim porque ele queria te proteger de alguma forma, né? isso. Naquela época a gente não tinha aquela consciência, né? Essa consciência de hoje. Então ele queria me proteger de uma possível frustração, perda de dinheiro, perda de tempo, enfim. Só que daí sobre o emprego eu não falei pra eles, na época. Eu continuei saindo de casa cedo pra Pra vender? isso, pra vender. E aí até que isso me ajudou muito, cara, na minha comunicação, que eu era um cara muito travado na comunicação. Eu era, assim, fácil de socializar, mas não tinha essa abertura que eu tenho hoje, de chegar e desenrolar um assunto com qualquer pessoa. Então me ajudou muito nesse meio tempo. Então foram vários treinamentos da empresa que eles forneciam, tanto online quanto na região também, Uhum. que realmente me ajudaram muito como pessoa e como empreendedor, cara. Tem coisas que eu uso até hoje, que eram muito válidas e uso até hoje. Por exemplo, algumas táticas de venda, abordagem, por exemplo, como atender as pessoas. Uhum. Então tem muitas coisas boas também que eu filtrei. E eu lembro que eu comecei a vender, beleza, não avisei ninguém. Depois de alguns dias que eu fui avisar, foi um choque para todo mundo, onde já se viu, pedir a conta, né? Aquela falação assim. E eu lembro que passaram-se 3 meses, aquela loucura de menino achar que tá abalando, né? Passou. Eu não tinha mais dinheiro e também não tinha mais produto. Aí lá vai eu de novo fazer outro empréstimo, dessa vez com a minha mãe, para recomprar os produtos de novo, cara. E aí eu tive uma segunda lição ali, Você teve um problema de vendas ou um problema administrativo? administrativo. E ali foi um outro choque de realidade. Eu pensei, eu não sei administrar dinheiro. Porque eu não tinha mais, daí eu tinha pessoas me pedindo produtos, que eu ficava dando aquela enrolada assim, falando, não, vou trazer, mas porque não tinha mais verba, e foi um problema administrativo. Eu pensei, eu preciso melhorar a minha administração, eu acredito que é um erro que a maioria dos empreendedores faz, né? Pegar aquela bolada de dinheiro, torrar, e não sei se você passou por isso. Não tanto assim de chegar a ficar sem o recurso para comprar a matéria-prima, Aham. mas com certeza já fiz sim. Isso, então eu tive um problema administrativo. Tanto que eu fui lá, fiz outro empréstimo com ela, peguei um par do salário dela, coitada, ainda me ajudou ainda. Daí eu fui lá, comprei, repeti o processo. E, enfim, daí eu fui aprendendo também, estudando, que eu tinha um celular veinho na época, mas tinha um acesso à internet. Eu me considero assim, cara, papo sério mesmo, muito autodidata. Muita coisa que eu sei na vida foi por conta que eu fui atrás de aprender. Uhum. Ou com quem, né, aprender. Então, mesmo com as ferramentas da época, eu sempre fui em busca de respostas. Sempre estava ali maratonando, cara, vídeos, aprendendo administração, como melhorar essa questão, como melhorar a abordagem. Daí eu chegava em casa, fazia minha anotação. Hoje eu abordei tantas pessoas. Eu abordei, teve algumas táticas que eu usei que não deram certo, eu preciso melhorar a abordagem. Daí teve outras táticas, por exemplo, outro dia, né, que eu não soube passar o preço com confiança. Ou eu dei muito desconto para a pessoa, porque a galera enchia de desconto na época, não tinha a malemolência de jogo de cintura ali, nem sabia nada de porcentagem, nada. Uhum. Enfim, daí eu chegava e sempre ia anotando os erros para corrigir os erros e aprimorar os acertos. Tanto que essa frase também olha para a vida, corrigir os erros, aprimorar os acertos. E aí eu comecei, enfim, vender, melhorar o processo. Eu fiquei em torno de 6 anos, cara, vendendo. Eu fiz uma boa carteira de clientes aqui em Bandeirantes. Renaudet. Renaudet. Perfume. 6 anos vendendo Renaudet. Isso, exato. Caraca, você durou muito tempo no Renaudet, cara. Isso, porque o que me chamava atenção não era essa parada de chamar a galera, não. Até porque eu convidei algumas pessoas que eu convidei saíram. Então, Uhum. foda-se eles. Eu fui tocando o barco ali, Sim. fazendo minhas Eu vendas. falo porque eu também participei daquelas reuniões que eles faziam, aquelas reuniões secretas, e eles faziam aquelas apresentações que acho que era coisa de meses, você ia estar andando de carro importado. É. Os caras estão achando que eu sou idiota, cara. Eu vi aquilo, e a galera levantava e batia a palma, e eu olhava aquilo e falava, cara, mas será, velho?
Não é possível. Não entrei de receio. Não entrei de receio, de verdade. Na época que eu fui a essa reunião, eu tava desempregado. Uhum. Foi a fase que daí. Acho que eu tive no podcast do Neto, né? Isso. Então foi a fase que eu comecei a vender as coisas na rua, né? Comecei a vender bolo, Ah, você broa. também vendeu, cara? Verdade. Sim, Verdade. Tinha esquecido desse detalhe. eu vendia essas coisas na rua. E antes de eu começar a fazer isso, eu fui numa reunião da Renaudet. Eu falei, cara, eu não vou fazer isso. Aham. Eu vou vender minhas coisas na rua. Eu até lembrei a hora que você falou assim, poxa, eu vendi o mousse, era R$2,50. Pô, eu vendi uma broa por R$1. Era uma baita de uma broa Desse tamanho aí? Sim, ó. Pô, e era muito boa. Esses dias eu fiz lá em casa, a Karina falou assim pra mim, pô, mas por que você não faz mais vezes isso aqui? Por conta de tempo, né? Mas era muito boa. Eu fazia vários sabores, vendia R$1 e você vê, né, o quanto que a inflação impactou os Exatamente. ganhos, né? Porque o que custa R$1 hoje? Não tem nada que custa R$1 Uma hoje. alemã é uma bala, né? Hoje em dia. Uma bala, exatamente. Legal, Neto. 6 anos de Renaudet, e aí? 6 anos, cara. Fiquei vendendo. Então eu fiz uma boa carteira de clientes madeirantes. Eu era conhecido como Neto Renaudet, Neto inclusive. Renaudet. Exatamente. Então chegou uma fase da minha vida ali que eu tinha um grande estoque também na sala da minha casa ali, da antiga casa que eu morava com minha mãe. Então você conseguiu resolver o seu problema administrativo. Ah, resolvi. Porque depois de 3 meses, não tem mais dinheiro. Mãe, me empresta uma grana para eu repor. Aí você repõe essa grana e você cria um estoque. O que você aprendeu aí nesse caminho? Cara, com certeza lidar melhor com o dinheiro. Porque eu sempre tive aquela crença também de que dinheiro é sujo, dinheiro é problema. Então, nesse meio do caminho, eu descobri isso também através de vários treinamentos que eu fui na região. Eu comecei a frequentar treinamentos também, não só da empresa, mas treinamentos de liderança, crescimento pessoal. Então, eu fiz vários, por exemplo, Foz do Iguaçu, São Paulo, Sorocaba. Chegou uma fase ali que eu andava bastante já em busca de treinamentos. Da Renaudet? Não só da empresa. Não só deles. Isso, mas, por exemplo, o Wendel Carvalho. O Wendel Carvalho é um dos que eu fui. Então teve o Anderson Luiz, que é um mentor de negócio também, que eu fui lá em Foz do Iguaçu. Então eu comecei a frequentar ambientes assim. Então quebrar também essa crença. Porque lá no fundo eu sabia que isso aí me atrapalhava também. Era uma crença limitante, cara, de dinheiro. Cara, dinheiro é sujo, dinheiro é maldição de todo problema. Igual a gente vê em novela, por exemplo, o pobre é sempre feliz. Sim. E o rico é sempre o bastardo ali, o cara sujo, o vilão da parada toda. Exatamente. Exatamente. É o que a tela sempre ensinou para nós, né? Então eu fiz uma boa carteira de clientes em Bandeirantes, tinha bastante produtos em casa, se não me engano, eu posso chutar alguns valores aí, em torno de 15 mil de produtos em casa. A sala da minha mãe era uma coisa de louco, ficava tudo lá espatufado. Fiz uma prateleira também para colocar os produtos assim, tirava foto, mostrava. Então tinha dias ali, cara, meu recorde de venda foi 9 perfumes num dia, lembro até hoje. Mas foi um dia assim que eu saí cedo de casa e voltei à noite, vendendo. E como que você fazia isso aí? Você batia palma na casa das pessoas? Você mandava mensagem? Você já tinha sua cartela de clientes? Como que funcionava isso? Cara, uma coisa interessante até você comentou, eu lembrei agora, inclusive. Bater palma na casa das pessoas eu tentei por um tempo, mas eu percebi que quem tinha o dinheiro não estava em casa. Isso aí foi um ensinamento que eu peguei na vivência. Porque geralmente eram as donas de casa que eu achava, daí falava sempre que dependia do marido, o marido estava trabalhando, às vezes era um adolescente que estava em casa, então eu perdi muito tempo e energia ali, naquilo ali. Então até que eu comecei a mirar mais em comércio. Fiz um cartão de visita. Cara, eu tava sempre trocando de barbeiro, de supermercado, de padaria, de posto de gasolina, justamente para fazer novos contatos todos os dias. Aonde eu passava, eu deixava uma borrifada e um cartão. Então eu ia abastecer o carro, já abastecia pouquinho, colocava uns 20 pila ali, passava num posto. Aí colocava mais 20 no outro posto, justamente para abordar uns 3 frentistas, uma caixa, no outro posto um frentista, outra caixa. Então onde eu passava era uma borrifada e um cartão que eu deixava. Legal. Então nesse meio tempo eu fiz bastante clientes assim na região. Então daí eu comecei a abordar também as lojas que, claro, eu dava uma espiadinha assim, vi se não tinha cliente, para também não atrapalhar o movimento de quem estava vendendo ali. Mas eu sempre dava um jeito de chegar nas lojas, de, por exemplo, tem um negócio que, cara, eu vendi muito perfume assim, ó, até para quem vende aí fica a dica. Eu tinha uma encomenda para levar numa loja X.
Eu preparava aquele produto super cheiroso, exalando. Antes de entrar na loja, dava mais umas borrifadas no produto para entrar cheirando mesmo. Eu entrava na loja X e perguntava: Olá, boa tarde, você conhece o fulano? Ah, conheço, ele tá lá no fundo, por exemplo. Ah, é que eu vim deixar um perfume para ele, olha só, esse perfume aqui. Borrifava quem me atendia na porta, por exemplo. Aí já deixava um cartão também com essa pessoa. Enquanto, até eu chegar no fundo daquela loja e entregar o perfume para aquela pessoa, eu já tinha borrifado uns 2, 3 em pessoas ali. Perfume em pessoas. Uhum. E chegava mais aquele produto que eu pedia pra pessoa às vezes abrir na hora, daí aquele cheiro incendiava no caixa, a outra pessoa curiosa já via, nossa, o que é isso aí? Então, entendeu? Legal. Assim que eu adentrava as lojas, muitas vezes, pra não sair visto como chato, ó o vendedor chegando aí. Uhum. Então eu fiz muito isso, cara, nessa época. Lembrei agora, inclusive, um detalhe legal, cara. Tinha até. A gente esquece, Dica né? de vendas, né? Exatamente. Então eu sempre caprichava na Estava embalagem. entregando o produto antes do cliente comprar, né? O cliente não precisava comprar para conhecer o produto. Não, o produto é esse aqui, eu já testei. Você estava validando o produto na mão do cliente, do consumidor final, né? Então ele Isso. sentia ainda mais cheiro, né, cara? Todo mundo é pego pelo cheiro, né, cara? O cheiro é uma coisa. Exatamente. Igual, inclusive, o Neto chegou aqui, cara. Eu elogiei você quantas vezes já? Acho que umas 3 vezes. Cara cheiroso, cara. Exatamente, cara. E a gente Legal. também, é do ser humano a gente ser curioso. Uhum. Então, se você tiver uma embalagem, você tem que investir numa embalagem assim que chame atenção, que às vezes faça barulho ou que seja cheirosa. A minha fazia tudo isso. Era uma embalagem cheirosa e que fazia barulho, com os plastiquinhos assim abrindo, sabe? Então chamava a atenção das outras pessoas. E vendia muita coisa assim, cara, nesse tempo. Até que, meados de 2020, veio a pandemia. Uhum. Veio a pandemia, foi um choque. Você lembra da pandemia? Sim, aqui não. Acho que foi um choque pra todo mundo, Foi né, um cara? choque para todo mundo. Mas a pandemia, para mim, foi um ponto de virada, porque foi a época que eu também fui mandado embora. Eu trabalhava no trabalho CLT, eu trabalhava num laboratório de prótese, e eu fui dispensado desse laboratório. E aí eu me organizei, na época minha namorada, hoje minha esposa Karina, a gente se organizou para vir para Bandeirantes e montar o nosso laboratório, né? E a gente deu. Cara, não digo que a gente deu muita sorte, né? Por conta daquele momento ter sido muito difícil para muita gente. Mas a odontologia e a área da saúde num todo, ela não parou. Uhum. Então a gente não aconteceu igual, por exemplo, eventos. Cara, quem trabalha com eventos desde aquela época, eu acho que de 2 anos para cá que as coisas A começaram retornar, a né? retornar, Encaminhar. a voltar, os eventos voltaram a ser eventos novamente, sem aquele monte de regulamentação, né? Sim. Então, como a gente não parou, né? O nosso setor não foi proibido de trabalhar, a gente conseguiu acelerar, né? Em relação a outros mercados. Mas, enfim, só um detalhe que veio à cabeça agora e achei interessante comentar. Mas aí chegou a pandemia e aconteceu o que contigo? Cara, eu levei um outro choque de realidade, porque daí chegou um ponto assim, tava tudo travado. E eu tive um outro ensinamento. Eu não posso depender desse trabalho manual aqui pro resto da vida. Então, e se um dia eu ficar doente? Como é que vai fazer? Como é que eu vou vender? E se eu não vender, como é que eu vou pagar as contas? E naquela época ficou tudo trancado, né? Não podia sair de casa, ainda assim eu tentava fazer umas vendas ali pela internet, um WhatsApp, um Facebook. Na época eu não conhecia o tráfego pago ainda, então eu tentava fazer algumas coisinhas ali, mostrar no Instagram, que eu já era meio que um blogueiro. Cara, inclusive eu tive uma fase blogueiro também. É, Aham, fechei até alguns negocinhos assim de permuta com vários negócios de comida, de loja de que roupa. legal, cara. Cara, eu esqueci desse detalhe, viu? Foi antes da pandemia. Antes da pandemia. Que enquanto eu tava sempre nos stories mostrando ali o dia a dia da perfumaria, eu tinha alguns jargões. Por exemplo, fala gente, todo dia abriu um story, fala gente, fala gente. Aí foi pegando um apelido assim de fala gente. E aí eu mostrava, alguém vai ganhar perfume hoje, e aquela coisa toda. Até que eu fechei até alguns negócios também pra divulgar, assim, porque eu fui ganhando uns seguidores aqui na região, e o perfil ele foi dando uma bombada ali no caso, né? E aí eu fechei, cara, algumas coisinhas assim de comida, só permuta. Né? Não chegou a ser nada muito é, significativo, assim, né? Mas foi Uhum. uma fase legal também. Na pandemia, dei aquela quebrada, não tinha
como sair, tentava fazer umas vendas, o dinheiro da galera travado, a galera muitas vezes optava em pagar uma conta de luz, água, ao invés de pagar eu, por exemplo. Fiquei com muita coisa atrasada, cara. Muita coisa atrasada mesmo. Teve uma galera que, cara, chegava e era honesto comigo, cara, não tem como pagar você, porque eu também não tô trabalhando, também não tô recebendo. Como é que nós faz? Fala, não, beleza, tranquilo. Fazer o quê? Tem que fazer, tem casos que não tem que fazer, né? Tem casos que não tinha. E ali eu comecei a fazer um trabalho de mentalidade interna, digamos assim, que eu descobri o marketing digital. Outro negócio também, que na época de 2020 ali tava virando uma loucura, aquela promessa toda de ficar rico, mas eu não tinha mais essa ambição, assim, de cair nessa promessa, sabe? Claro, eu sempre quis melhorar de vida, né? Quero ainda ficar rico, não rico assim, mas ter o meu sucesso, que eu considero sucesso, que não é só dinheiro, que é tempo com família, tempo de qualidade, um negócio prosperando, ajudando outras pessoas. Então, não caí naquela promessa, mas eu pensei assim, pô, aqui tá uma oportunidade de eu vender o que eu sei. O que eu sei? É treinamento de vendas. E aí eu comecei a divulgar meu treinamento de vendas. Fui lá, gravei algumas videoaulas no meu quarto mesmo, com uma cortina, um celular velho na época, tava saindo fumaça, cara. Eu tenho até hoje, inclusive, guardo de recordação. Comecei a gravar os meus treinamentos de venda e fazer algumas vendas na internet ali, até como afiliado também, que às vezes eu pegava um produto de outro produtor, que ele já tinha uma estrutura montada, uma landing page, uma propaganda, alguns testemunhos ali de clientes satisfeitos. Então isso facilitou, não só vender o meu também para algumas pessoas, mas de afiliado também. Legal. Exatamente. Daí, assim que foi retornando as atividades, cara, eu consegui vender treinamentos até para lojas que tinham vendedores também. Algumas lojas de Bandeirantes, inclusive, Bandeirantes e Cornélio. Então, eu fechei um treinamento, que na época eu cobrava R$500, ir lá e passar um treinamento numa manhã para aqueles vendedores. Como abordar as pessoas. Legal. Foi uma ruptura, assim, na minha vida, cara. Podemos dizer assim. Foi muito bacana. Foi muito massa. E eu pensei, pô, e se agora eu intensificar isso aqui? Que daí, aos poucos, eu fui saindo do perfume. Não foi algo assim que eu cortei como meu serviço lá atrás também, da noite pro dia. Não vou mais. Então eu fui desvinculando dos perfumes aos poucos, conforme eu fui criando uma renda ali de treinamentos, consultorias. E aí grava aula, faz um produto aqui, faz um produto ali. Aí nesse meio tempo eu fui reformando também. Peguei um quarto da casa da minha mãe, que estava parado, o famoso quarto da bagunça, e dei uma ajeitada nele. Peguei lá uma cadeira de bar daquelas vermelhas assim, sabe? E catei uma mesa que tinha parado lá velha também, coloquei o notebook. Na época eu arrumei um netbook, quer dizer, um netbook que eu peguei do meu pai, que estava parado há muitos anos, troquei HD na época, comecei a mexer nele, era lento, cara. Nossa, lento. Enfim, reformei esse quarto e fui gravando meus treinamentos ali. Até que um dia eu pintei a parede de preto, fiz meu cenário no fundo, que era tudo preto, minha identidade. Na falta de acessórios, essas coisas, era roupa preta e parede preta. Só tinha eu na filmagem ali. Legal. Daí eu fui comprando uns aparelhinhos de filmar, de luz, uns LEDzinhos assim, ó, colorido, por exemplo. Ela não era esse LED chique aqui não, viu? Era uma lâmpada com soquete que eu colocava um papel em volta. Pra dar cor. Isso, pra dar cor. O pai da gambiarra. Nesse meio tempo. O importante é que funcionou. Exatamente. É isso aí. Nesse meio tempo... Julgue meus métodos, não julgue meus resultados. Exatamente. E fazia aquela iluminação já quase profissional. Que nesse meio tempo também fui aprendendo se eu preciso gravar vídeo, como que eu posso preparar meu cenário? Vou dar uma olhada aqui no vídeo dos youtubers famosos. O cenário dos caras tem um LEDzinho de fundo, então vou colocar um LED aqui também. Um LED, né? E depois, com o passar do tempo, fui aprimorando aquele quarto, fui trabalhando. Até que um dia, cara, chegou um parceiro nosso e falou assim, cara, eu quero aprender com você o que tu tá fazendo. O Jonathan, do Bom Sabor. Cara, a gratidão é enorme a ele e a... Poxa, amigo do peito, um abraço, Jonathan aí. Exatamente. A ele e a Tati do Sakura. Porque aconteceu com os dois me procurando na mesma época.
Não conhecia nenhum dos dois a princípio. O Jonathan me procurou para aprender. E a Tati me procurou para fazer umas publicidades lá no Instagram dela. Então, Nessa época você era meio blogueiro, igual você estava falando, né? Isso, e vendia meus treinamentos. Falava sobre marketing, falava sobre vendas. Então, o Jonathan despertou um olhar ali que ele queria aprender. Na época ele estava assumindo o restaurante também. A Tati já tinha o restaurante dela. E posso dizer assim que os dois foram meus 2 primeiros clientes. Então, que eu tenho até hoje, gratidão enorme a eles. A Tati, por exemplo, comecei a fazer uma publicidade para o restaurante dela, até que chegou um ponto que ela quis que eu assumisse as postagens do perfil dela. O Jonathan, comecei ensinando ele, cara, eu vou te cobrar tanto aqui para uma vez no mês aí no restaurante, ou 2 vezes no mês, coisas que era na época, e te ensinar o que eu sei aqui sobre marketing, para você melhorar suas publicidades. Beleza. Aí fui indo. Até que chegou um ponto que o Jonathan também pediu para eu assumir o negócio dele. O Instagram dele. Cara, assume meu Instagram. Que eu tô corrido aqui, eu tenho que fazer outras coisas, então, e se eu terceirizar isso aí pra você faz? Opa! Não fazia ideia de como que ia fazer. Mais fácil. Mais fácil, com certeza. Aí veio de novo, se eu abrir 2 clientes, exatamente. 4 clientes. Vendo uns treinamentos ali, pô, isso me dá tanto por mês. Exatamente, é o pensamento do empreendedor. Cara, essa é a chave. Sente medo? Sente medo também. Com certeza, até porque você nunca tinha feito aquilo, né? Você fazia no seu perfil, mas fazer para outro requer um feeling diferente, né? Exatamente, até pela responsabilidade também que a pessoa tá te pagando, então você tem que mostrar resultado, né? Então, agora era a hora de eu validar as minhas estratégias que eu tava ensinando. Porque assim, não comecei ensinando algo da cabeça, eu comecei ensinando coisas que eu fazia no dia a dia já da perfumaria. Que a princípio, lá no começo do perfil, que era só sobre vendas, depois foi intensificando para marketing. Eu fui utilizando táticas que eu usava no meu Instagram mesmo, para chamar a atenção da galera, daí foi voltando para isso, sabe? Nesse meio tempo também, claro, estudando marketing também nas horas vagas, que eu sempre fui ambicioso, cara. Legal. Ambicioso, autodidata e ambicioso. O que eu tinha para pegar para aprender, eu gostava de pegar para aprender esse final de semana. Então, há muito tempo eu já acreditava que sucesso você tem que se abdicar de alguns momentos. Foi onde, não me lembro o ano, nem qual fase ali exata, mas eu comecei a me desvincular de algumas amizades, deixar de frequentar algumas festas, até momentos em família também. Cara, papo sério mesmo, se você quer ter sucesso, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Porque não tem como você fazer tudo ao mesmo tempo. Você tem que decidir um período, acredito nisso, você tem que decidir um período ali que você vai abrir mão de certas coisas para se concentrar em outras. Sim. Então, há um bom tempo já tinha desvinculado de algumas amizades, deixado de frequentar algumas festas. Então, comecei a aprender mais sobre marketing também nesse meio tempo. E até que eu fui usando as estratégias que eu já utilizava, aprendendo mais. E até outro certo momento, cara, que chegou a virar um negócio. Eu percebi que eu tinha um negócio em mão. Aí veio aquela conta de novo, né? Aí veio aquela conta de novo. Exatamente. Pô, se eu cobro tanto dessa galera, que na época eu cobrava R$300, eu lembro. R$300, pra cuidar do perfil o mês todo. Isso, exatamente. R$300 na época. Se eu pegar essa galera, fazer 10 clientes, nossa, eu tenho 3.000 fixos na época. Detalhe, sem despesa. Exato, trabalhando na minha casa. Trabalhando na sua casa. Que loucura, cara. Eu sentia o cheiro do dinheiro. Já vi o barulhinho na conta assim. Exatamente. Que até nessa fase eu já tinha aprendido que dinheiro é bom. Dinheiro, ele não traz felicidade, mas te traz muito mais recursos do que ser pobre. Concorda comigo? Com certeza. E te deixa muito mais feliz depois com esses recursos. Com certeza. Contrata um plano de saúde para a família. Sim. Um momento de qualidade. Eu não tenho filhos, mas para quem tem com filhos, com família. Um momento ali, por exemplo, você poder abrir mão de um serviço que você ia fazer aqui para tomar um café da tarde com seu pai. Cara, uma coisa que aconteceu, inclusive, nesse final de semana comigo, falando sobre isso, né? Sobre sucesso, sobre o que é sucesso. E eu considero isso um sucesso. Por exemplo, eu fui trocar a roupa do meu filho, e aí, quando eu fui colocar o tênis nele, eu falei, putz, cara, olha a situação desse tênis. Tem que comprar um tênis pra ele. Pegar um novo. Não, aí desci no centro, fui na loja, comprei um tênis e coloquei no pé dele e falei, pronto, já tá resolvido. Simples assim? Simples assim.
Mas e antigamente? Isso não é sucesso, cara? Você Com certeza. poder ter uma atitude dessa, de, por exemplo, porque eu penso porque assim, a maioria das pessoas não tem a condição de fazer isso. Por exemplo, puxa, esse tênis tá feio, cara. Não, mas ele vai ter que aguentar pelo menos até o final do ano, porque eu não vou poder comprar um tênis agora. Uhum. Eu digo isso porque isso já aconteceu comigo na minha infância, em algum momento. Claro que não foram todos, mas aconteceu em algum momento de precisar. Meu pai e minha mãe nunca deixou faltar nada, mas Sim, era eu também. adiado porque, ó, agora não é o momento, mas é mês que vem, num outro momento a gente compra isso, né? Isso pra mim já é sucesso, eu já me considero uma pessoa de sucesso por poder fazer isso, por poder Exatamente. proporcionar isso pra minha família. E às vezes, muitas vezes as pessoas acham que sucesso é a pessoa ser multimilionária. Realmente, ser multimilionário sucesso é também. um grande sucesso, mas você não precisa ser isso pra você ser um grande sucesso também, Uhum. né? Então, E tinha muito aquele pensamento também de que não vai pra escola com tênis novo. exato. Vai sair com tênis novo quando tiver que O sair. tênis novo é pra ir na missa, porque você é coroinha, Isso, exatamente. né? Nossa, aí você desbloqueou a memória aqui agora. Verdade. O tênis novo é pra ir na missa. É isso aí. Exatamente, cara. Uhum. A criação minha foi basicamente a mesma também. Meus pais nunca deixaram faltar nada, graças a Deus. Mas tinha essa crença, né? Naquela época, era sempre o final do mês ou o final do ano, de acordo com quanto melhorasse. E, inclusive, você tocou nessa questão do tênis, cara. Eu lembrei que eu comentei com a minha praticamente esposa, né? A Ashley. Também agora tá empreendendo, agora, inclusive, também. Legal, muito Vendendo bom. imóveis. Corretora. Exatamente. Já vendeu o primeiro imóvel. Ah, que massa. Cara, morro de orgulho dela. Começou tem pouco tempo, não tem? Começou faz pouco tempo. E já vendeu o primeiro imóvel. Já vendeu o primeiro imóvel. Já é um sucesso, né? Cara, Já começou com um certeza. sucesso, poxa. Com certeza. Muita coisa, eu tô com ela já vai fazer 6 anos. Muita coisa que eu sei da minha vida, gratidão enorme a ela. É a mulher da minha vida. Então, eu comentei com ela esses dias, cara, que eu tive um pensamento assim. Nós nos pegamos os últimos finais de semana, já há um bom tempo já, jantando e almoçando fora. Jantando num sábado ou saindo almoçar num domingo. Cara, coisa que quando eu era criança, almoçar fora num domingo, meu irmão, era papo de talvez no mês que vem, uma vez no mês, e olha lá ainda. E cara, nos últimos finais de semana nós fomos tranquilamente, sem preocupação, não é um dinheiro que tá fazendo falta, sabe, tranquilo assim, jantar fora ou almoçar no domingo. Eu pensei, pô, cara, isso é sucesso pra mim também. Isso é sucesso. Mas, Neto, você sabe ao que eu remeto isso também? Essa questão de hoje a gente sair almoçar fora, jantar fora e tudo mais. E na época a gente não fazia isso. Na época que a gente era criança, né, nossas famílias não faziam. Uma coisa cultural, sabia? Eu digo isso porque eu trabalhei no lanche da minha tia, igual eu expliquei lá no... Você foi, trabalhou, teve várias indevidas. Exatamente, trabalhei algum tempo, minha tia tem um lanche lá em Arapongas que é um sucesso também, a Dona Benta Lanches, inclusive. Um beijo, tia Benta. Um abraço pra tia. Um abraço aí. E os negócios que existiam na época, quando a gente era criança, não digo que eles não eram intencionais, mas eles não tinham a vitrine que a gente tem hoje. Por exemplo, para minha tia fazer uma propaganda, ela tinha que colocar um carro de som na rua. Ela tinha que colocar um panfleto na saída da igreja para ela ficar conhecida. Esse era o caminho. Porque como que com um negócio pequeno você vai fazer uma propaganda na televisão? Era o único meio de comunicação em tela, que era onde as pessoas estavam, né? Porque assim, não tinha o celular, mas não era acessível para todo mundo. Não eram telas, né, que apareciam, assim, não aparecia propaganda, não tinha as redes sociais que tinha muitas propagandas e muitos anúncios. Hoje, almoçar e jantar fora, eu creio que já é uma questão cultural, até para as pessoas que têm uma renda limitada. Porque, cara, a gente é metralhado pelas redes sociais o tempo todo, né? Cara. Hoje em dia. O tempo todo. E aí, assim, eu tô aqui em Bandeirantes. E aí, cara, do nada aparece um restaurante em Andirá. Aí você olha aquela propaganda que, inclusive, você pensa nessas propagandas no... Como que é o nome lá do... O Porn Food? O Porn Food, né? Exato. Que... Aquele queijo escorrendo assim no pedaço da pizza. Linda, cara. E você fala, pô, eu tenho que me programar pra comer uma pizza lá em Andirá.
tem que programar para ir em Cornélio comer um lanche. Isso hoje é uma coisa cultural, as pessoas se deslocam para ir em outros negócios, se alimentarem, comprarem alguma coisa e assim por diante. Cara, na época isso não existia. Rapaz. E eu digo mais, na época eu acho que os empresários hoje têm muito conhecimento na internet sobre administração, sobre marketing, sobre vendas, né? Você em 2020 começou um treinamento sobre vendas. Eu acho que as pessoas foram melhorando, foram evoluindo e hoje é quase que cultural, quase todas as pessoas conseguem sair para comer, para levar a família para um momento desse esse momento de qualidade. Claro que existem as pessoas que não têm essas condições até hoje. Isso, Não têm estamos esse acesso, generalizando. não estamos generalizando, essas pessoas existem, não são poucas, são muitas, mas essas pessoas também são bombardeadas e morrem de vontade de estarem nesses negócios Que muitas vezes não tem condições. e muitas vezes não tem condições. E na primeira condição que tem, a pessoa vai, Exato. né? Porque na escala de prioridade, né? Quando a pessoa ganha um pouquinho de dinheiro, o primeiro gasto dele é com comida. Exato. Né? Quem nunca, né? O primeiro gasto é com comida. Lá, eu não lembro direito, é pirâmide de Maslow que fala? Cara, Deixa eu é pesquisar. pirâmide de alguma coisa, mas É não pirâmide de Maslow. A pessoa que ela entra em qualquer tipo de ascensão social, o primeiro gasto, a primeira prioridade é a alimentação. Uhum. Alimentação. Então, Muitas vezes até inconsciente também, viu? até A gente inconsciente. tá falando de forma consciente aqui, que a pessoa começa a ganhar, Exatamente. compra ali, Então, mas isso que você me falou, é claro, remete a um passado que você viveu que, poxa, a gente não tinha isso, né? Eu também não tinha, a gente ia no máximo comer um lanche na minha tia quando eu era menor, antes de trabalhar lá. Mas eu acho que antigamente esse bombardeiro é menor. Ah, com certeza. Esse bombardeiro era melhor e era menor e a gente não era tão exposto a isso, Uhum. né? A tantas pizzarias, a tantas hamburguerias, a tantos restaurantes, né? Hoje todo o negócio... Tem muita opção, né? É, cara, é muita opção, E cara. uma bomba também a rede social, né? Você tá É, navegando cara. ali, de repente você passou uns 15 anúncios que às vezes você nem percebeu, mas que Exatamente. criou aqui no seu subconsciente a memória de, pô, preciso comer isso. Preciso comer pizza. Uhum. Às vezes já viu umas 15 pizzarias ali enquanto você passava os stories. Exatamente. Aí você manda uma mensagem na pizzaria, ele não respondeu. Daí você manda na outra, o que responde primeiro você manda. É. Aí o outro respondeu, os outras duas, três que você mandou respondeu também. Tá, e agora eu vou pedir aonde, né? Exato. Deixa eu ver quem entrega primeiro. Exato. Então, por que eu tô falando tudo isso, né? Parece que a gente tá fugindo do assunto. Não, mas não tô não. Mas essa questão de comer fora, de estar sempre visitando um restaurante, uma pizzaria, alguma coisa assim, eu acho que vem muito da nova cultura que foi se criada com as redes sociais. Sim. Né? Porque a gente é bombardeado e às vezes você nem tá podendo e você vai lá e vai lá e faz. e faz. Exatamente. Exatamente. Então, eu acredito, voltando ao assunto, que a gente tem que descobrir o que é sucesso pra gente. Uhum. Trabalhar isso de forma ambiciosa. Uhum. Eu sempre fui, cara. Intencional, né? Isso, intencional. Descubra o que é sucesso pra você. Eu sempre fui autodidata e ambicioso. Eu quero mais. Se eu tiver que me privar de um tempo pra fazer isso, eu vou priorizar fazer isso aqui. Uhum. Vou me privar daquilo ali. Momento de família. Cara, eu perdi muita festa, cara. Não tô no padrão que eu quero, porque conforme a gente vai crescendo, a gente vai almejando cada vez mais, claro, mas sendo grato por tudo que eu percorri e aonde eu tô hoje, que eu tive uma boa evolução, não só pessoal, mas também no negócio, me privei de muita coisa, muita festa de família. Então, a gente tem que decidir o que é sucesso, pra gente traçar um caminho ali, né? O caminho das pedras, digamos assim. Legal. Muito bom. Aí vieram os primeiros clientes, o Jonathan e a Tati do Sakura. Eles apareceram, propuseram para que você administrasse essas páginas por R$300. Você começou a fazer a conta do empreendedor. Se eu pegar 10 páginas, são R$3.000 por mês. E aí? E depois? Cara, eu comecei a ir em busca de outras empresas. Eu pensei, isso aqui eu tenho que chegar de alguma forma no patrão. E aí eu fui trabalhando a questão de indicação. Eu estava sempre praticando um evento diferente com esses dois clientes que eu já tinha. Eu estava sempre aparecendo no perfil deles, indiretamente, como por exemplo mencionando eles stories, para me mostrar também para outras pessoas.
E ali foi criando digamos assim, uma indicação ali, uma fonte de indicação. Eles sempre comentavam com outras pessoas. Cara, gratidão enorme a eles, né? Já falei, mas vou repetir de novo. Então, eu fui criando ali indicações e conquistando outros clientes. Chegou uma fase que eu estava com, se eu não me engano, acho que era 13 clientes, e eu entregava muita coisa, sabe? Não tinha controle assim, do que eu entregava. Eu só fazia ali no mês para esses clientes, mas chegou uma fase assim que eu estava cheio de coisa. Então, pensei assim, agora eu preciso delegar uma função. Qual função que me toma mais tempo hoje? Eu pensei, me apareceu uma oportunidade justo na época também da Isabelle, minha atual funcionária hoje. Ela me procurou na época, já trabalhava como designer. Cara, tá precisando de uns serviços aí? Eu pensei, opa, tá aqui uma opção. Então eu vou começar a delegar a opção de design para ela. Aí fechamos um negocinho lá por mês, nada de empregatício, nada. Ela trabalhava em outro canto. E depois, posteriormente, deleguei também a parte de vídeo. Então já estava começando a delegar alguns serviços. Tanto que depois ela saiu do emprego dela, eu fiz a proposta para ela vir trabalhar na atual agência, que na época não era agência ainda, era só Neto Dias mesmo. Então ela começou a trabalhar. Cara, senti muito medo nesse processo todo, muito medo. Tanto desde lá do início, sabe, de fazer tentativas novas, de às vezes arriscar um emprego para uma perfumaria, às vezes ir parando com perfume para fazer isso, de delegar também tarefas, porque eu percebi naquela época que eu fui delegar a primeira tarefa, comentando com outros amigos, eles tinham muito medo de delegar também. E ali eu percebi mais um erro do empresário. O empresário que tem medo de delegar tarefas. Não sei se você já passou por isso. Com certeza. Muitas vezes. Você fica com aquela insegurança, mas a pessoa não vai fazer como eu. Mas é óbvio. Ela não é você? Ela não é você. E se ela fosse igual você, ela teria o negócio dela. Exatamente. Exatamente. Nós falamos isso no podcast nosso, né? É. Tanto que se ela fosse igual a nós, ela teria o negócio dela. Ela teria o negócio dela, teria feito as coisas que a gente tinha feito. Exato, cara. Só que daí eu comecei a olhar para outros negócios grandes também. Eu pensava assim, pô, essa galera que tá com medo, eles estão travados, eles estão enrascados com o próprio tempo. Digamos assim, eles estão limitados, porque eles conseguem vender tantas horas por dia e estão ali, fazendo a mesma coisa que eu, mas estão enroscados no tempo deles, que eles não conseguem pegar cliente novo. Se eu quiser crescer, cara, o que empresa grande tem? Empresa grande tem gente. Vai num supermercado, não tem como você tocar um supermercado, você e mais uma pessoa só. Sendo açougueiro, o repositor, a pessoa do caixa, o cara que cuida, ali gerencia. Eu pensei, pô, se as grandes empresas terceirizam, eu preciso fazer isso também para crescer. Cara, senti muito medo. Tanto que nesse meio do caminho aí eu descobri a frase ação por medo. Sabe de onde que veio o medo? De onde? Acredito eu que da falta de informação. A gente só tem medo daquilo que a gente não conhece. Isso, exatamente. Sabe quando você ia pra escola fazer aquela prova chata, que você ficava a noite inteira pensando, meu Deus, amanhã tem prova, não sei nada, eu vou me lascar? Ao invés de passar a noite inteira estudando, ficava a noite inteira pensando que você ia se lascar. Ansiando já aquilo ali. Exatamente. E aí, chegava na prova, se cagava ali pra fazer a prova, meu Deus, que medo, fazer essa prova, às vezes ia mal nela, mas por que a gente sente o medo? Descobri que é com base na falta de informação. Conforme a gente vai agindo, vai adquirindo novas informações, novos conhecimentos, novas práticas, a gente vai dominando aquele medo. Então, o segredo do medo é fazer com medo mesmo as coisas. E no meio do caminho você vai descobrindo informações novas. E aquilo ali me pegou, cara. Eu falei, pô, é isso aí, cara. Eu preciso aprender coisas novas, então, sobre delegar tarefas. Sobre agora ser um gestor. Porque quando você começa na parte de social media, por exemplo, você começa meio que fazendo tudo. Você faz o vídeo, faz o script do vídeo, tu faz o design também, se precisar, tu faz a postagem da pessoa. Só que chega no momento, você tem que deixar de ser um social media para ser um gestor. Você não faz mais aquilo ali que você fazia, que às vezes você tinha, sabe, bastante tesão para fazer aquilo ali. Eu mesmo sempre gostei, cara, muito da parte de design. Se eu não tivesse agência hoje, fosse trabalhar por conta autônoma, eu seria com certeza um designer. Eu gostei muito dessa parte. Mas eu já não podia mais fazer as coisas que eu gostava, porque eu estava delegando para ser um gestor. E muitas vezes ser um gestor dói na gente também, porque você tem que fazer tarefas diferentes. Aprender coisas novas.
E aí é onde virou mais uma chave, cara. Eu preciso crescer meu negócio, eu preciso ter pessoas. Tanto que tinha alguns dias, por exemplo, eu conseguia tomar um café da tarde, por exemplo, meu pai, sabe? Graças a ter pessoas, a trocar aquele tempo ali, sabe? Sim. Então foi mais uma virada de chave nessa época. É que assim, a gente começa a pensar, né? Como que aquele cara de sucesso, pensa em uma pessoa que você admira, que tem um sucesso muito grande, e Sim, você fala assim, poxa, esse cara tem as mesmas 24 horas que eu. Por que que ele consegue e eu não? Mas esse exato. cara não tem as mesmas 24 horas que você. Não tem. Que ele tem outras horas. e Quantos outras funcionários pessoas. você tem? Vou fazer uma conta aqui pra você. Você tem quantos funcionários hoje? Um. Um funcionário. Sei. Com você tem 48 horas. Sim. Agora vamos colocar um cara que ele tem 10 funcionários. Ele tem 240 horas o dia dele. Exatamente. Então o dia dele vai ser muito mais produtivo, porque ele tem 240 horas e você só tem 48. Uhum. Como que compete? Exatamente. Não tem como. Não tem como. E eu tive essa virada de chave quando eu tinha uma pessoa editando vídeo, quando eu tinha uma pessoa fazendo design, outra pessoa fazendo outra coisa. Eu pensei, pô, se eu transformar isso aí numa agência. Aí veio a outra virada de chave também. Uhum. Até por conta de fazer os meus clientes crescerem, cara, eu senti que eu precisava de mais também, eu precisava crescer mais também. E ter um lugar para receber essas pessoas, porque chegou num ponto que cafeteria já não dava mais. Eu tava com a cara batizada já nas cafeterias de Bandeirantes. Era Você figurinha. levava todo mundo pra cafeteria. Levava todo mundo pra cafeteria, cara. Já era figurinha carimbada já. O pessoal já até decorava meu pedido. Então já não dava mais. Eu precisava de um ponto para receber essas pessoas. Uhum. E, pô, se meus clientes estão crescendo, eu tô crescendo junto com eles, eu preciso crescer também, pô. Tá na hora de arrumar um lugar para receber os meus clientes. Uhum. Para trazer aquele senso assim de que tem estrutura. Claro que com muita análise, né, nesse tempo, já, pô, já tinha 4 anos já trabalhando em casa, social media. Há 4 anos já. Uhum. Então já tava uma carteira de clientes ali meio que fidelizada, já tinha as manhas já de conquistar novos clientes e tudo mais, enfim. Aí eu fui lá e decidi, na imobiliária de Bandeirantes, dar uma passadinha em uma aqui, outra ali, procurar um imóvel para alugar. Eu fui meio que despretensioso ainda, pensando assim, eu vou procurar, mas eu vou fazer daqui a um tempo. Tinha uma reservinha ali já, mas vou fazer daqui a um tempo. Beleza, fui procurar, achei um ponto. Falei, nossa, é esse ponto, cara. Eu senti no coração a hora que eu entrei naquela sala. Lá no prédio onde nós No estamos hoje. Palácio do Comércio. Exatamente. Eu vi aquela sala, cara, na época não tinha nada. Só tinha o piso ali de 1900 e bolinha, uma parede de gesso. Eu imaginava, assim, uma estrutura, assim, com gente trabalhando, sabe? Uma coisa bem pintada, colorida. E você sabe que eu cheguei a ver esse lugar? Chegou? Cheguei a ir lá ver esse lugar quando eu tava pra alugar. Só que daí eu cheguei lá, eu analisei assim e eu não consegui enxergar isso que você enxergou. Ah, você não viu Na o sala. futuro ali, então. Não, eu não consegui enxergar o laboratório montado ali, porque assim, na época eu era bem menor, né? Uhum. Então, eu olhei, tá, tem uma divisória ali, tem que dividir aqui e tal, mas eu não consegui enxergar meu negócio lá. Isso faz Aham. total diferença, você conseguir enxergar ou não o seu negócio em algum lugar. Porque, igual você falou, cheguei lá, eu olhei, já vi como que as pessoas estavam trabalhando ali, pronto, cara. Se você enxergou, Sim. já era. Eu cheguei a visitar outras salas também. Mas era aquela mistura, né? O meio termo ali, sabe? De que sala feia com um valor alto, ou sala mais ou menos com valor baixo, que eu posso reformar ela. E, então eu fui conciliando. Até que chegou no ponto daquela sala ali, eu senti no coração, é minha. O que eu ia fazer para daqui a um tempo, eu já bati o martelo. Não, vou catar essa chave aqui, não vou nem devolver para a imobiliária. Legal. Aí eu fui lá e decidi, cara, vamos fazer negócio nessa sala aí. Depois, eu não tenho tanta criatividade assim, apesar de ter imaginado algumas pessoas trabalhando ali, como que seria. Mas daí depois eu fui lá, fiz um projeto da agência, como seria. Foi 2 meses fazendo esse projeto, corrige aqui, muda ali. Então foi algo bem pensado. E, cara, foi uma realização enorme. Que legal. Fazer aquele antes e depois da foto. Tem até um quadro lá, assim, o lugar vazio com a sala cheia hoje. Poder receber as pessoas lá, mostrar que tem estrutura, mostrar, né, que tem um passado ali, uns longos anos já fazendo o que a gente faz ali para as empresas, cara. Cara, é uma satisfação enorme.
Então foi todo esse caminho percorrido aí até chegar na agência hoje. E aí, voltando um pouquinho, né, antes de você chegar na agência, de você ter esse ponto, teve um momento ali de ruptura com os perfumes? Teve, lá no meados de 2020 mesmo. Eu fiquei 2020, até meados de 2021 ainda vendendo. Só que daí eu fui tirando o foco do perfumaria. Uhum. Eu fui diminuindo a divulgação, eu fui vendendo mais para quem só pedia, sabe, os clientes ali que sempre pedia, porque, cara, por incrível que pareça, tem gente que é igual eu, consome um perfume por mês. Aquilo ali era muito lucrativo para mim, adorava. Tinha cliente que consumia perfume uma vez no ano, 2 perfumes no ano, pô, pelo amor de Deus, cara. Tá usando errado isso aí, eu brincava com eles. Vamos borrifar mais perfume aí, ó. Deixa eu fazer uma gambiarra no seu tubinho aí pra você sair mais perfume, né? Uhum. Fazer uma brincadeira com eles. Então, nesse tempo aí, eu fui vendendo mais pra encomendas, digamos assim. Uhum. Fui fazendo essa ruptura aos poucos do perfume. Até que hoje, ainda só uso ainda, mas não vendo mais. E migrando essa parte do digital ali, fazer uma nova rendinha no digital, tudo mais. Foi fazendo uma ruptura aos poucos ali, digamos assim. Não foi de cara, né, igual o serviço lá atrás. Teve uma transição ali. Chegar e bater na mesa assim, eu quero a conta. Ô Neto, e qual que foi a verdade mais dolorosa que você precisou aceitar para você conseguir crescer? Eu acho que foi, acredito eu, cara, que a gente tem que ser ensinável. Ensinável? Desde o começo, lá do podcast do Flávio Augusto, que eu ouvi ainda trabalhando, eu já pensava, eu não sei tudo, tem muita coisa para aprender ainda. Tem muita coisa. E nesse meio do caminho aí, eu vi muitas pessoas que pensavam que sabiam tudo, que não eram abertas a novos conhecimentos. Pô, tá com dificuldade financeira? Vamos aprender financeiro. Tem até alguns treinamentos que eu já fui, o cara perguntou assim, tu tá com dificuldade financeira, quantos livros de financeiro tu leu no último ano? É forte, né? Forte, cara. Parece óbvio, é óbvio, mas a gente não trata como óbvio. É tão simples que ninguém faz. Exatamente. E eu vi muitas pessoas com muitas questões de ego, assim, também, sabe? Não, já sei. Pra que tu fez esse treinamento aí? Treinamento de oratória, por exemplo. Cara, fiz muito mesmo. Fiz em Cascavel, em Foz do Iguaçu, fiz aqui em Bandeirantes, em Cornélio também, na época. Fui até alguns, não era bem um curso, mas era uns eventos assim que falava, sabe? Tocava no assunto sobre oratória em Londrina. Uhum. Então fiz muito para romper aquela oratória do antigo Neto, que era travado, meio vergonhoso, sabe? Tentando acertar a oratória. Então eu fiz muitos cursos também, que esses cursos, no final, cara, me ajudam até hoje, por exemplo, para quando eu vou fazer um trabalho de alguma filmagem específica. Eu vejo que a pessoa está com dificuldade de falar na câmera, eu tranquilizo ela, calma. Eu até brinco com ela, dá uns pulinhos aí, tira a atenção. Vambora, ação cura o medo, você vai ver daqui a um mês como é que você vai estar gravando melhor. Eu tranquilizo, motivo e ensino a pessoa como falar. Não se preocupa com o roteiro, se preocupa com a fala só. É o ser ensinável, né? Isso, exatamente, cara. Isso do coração ensinável que você falou, né? De ser ensinável, né? Do coração ensinável. Vem muito daquilo que eu falei no episódio do Dr. Rodrigo, né? Falou, até me lembrou aqui. A gente consegue ensinar qualquer coisa para as pessoas, qualquer coisa técnica. Por exemplo, aqui no laboratório, eu consigo ensinar qualquer pessoa a maquiar um dente, a dar acabamento num dente, isso é simples. Sim. Mas se ela não tiver a fim de aprender... Se a pessoa não tem vontade... Se ela não tiver vontade, isso não tem como ensinar, não cara. essa consciência. Exatamente. E você ser ensinável é essa vontade. Ser ensinável é estar a fim de aprender qualquer coisa. Eu vi um vídeo, inclusive hoje eu vi um vídeo, Cristiano Ronaldo. Cara, todo mundo conhece Cristiano Ronaldo. Sim. Sabe da pessoa que ele é, sabe do esforço que ele fez para chegar a ser a pessoa que ele é hoje. E aí ele tava conversando com um cara, vendo o treino do filho dele mais velho, né? Treina lá no Al Nassr, bom de bola também, igual o pai. Não igual o pai, né? Mas bom de bola também. Tá no caminho, né? Mas tá no caminho, pode se tornar igual o pai ou até, às vezes, maior do que o pai. Mas... E o Cristiano elogiando, poxa, o menino é bom de bola, joga bem, ele é mais forte do que eu
quando eu tinha a idade dele, ele é mais alto do que eu quando eu tinha a idade dele e tudo mais e tal. E aí o cara que tava do lado dele, acho que era o treinador ou um olheiro, alguma coisa assim, olhou pra ele e falou assim, mas será que ele vai ter a mesma fome? Faz sentido. Aí o Cristiano falou assim, então, a fome é o mais difícil. Porque, cara, ele já tá lá, né, cara? Ele já nasceu no berço de ouro. Já. E Então, a fome que assim, o Cristiano Ronaldo tinha no início? ele dando certo ou não, isso, o filho do Cristiano, ele já tem tudo que ele precisa. Sim. Dando certo ou não. E é muito, muito forte isso que o Cristiano falou, que, mas ele é bom e tudo mais, mas se ele não tiver fome, se ele não tiver vontade, infelizmente não dá. Nem trabalhar ele precisa. Nem trabalhar ele precisa. Ele não, acho que as próximas 3 gerações, 4 gerações do Cristiano, se quiser Deixar de trabalhar, pode. deixar de trabalhar e não fazer nada, o dinheiro vai Uhum. aparecer de alguma forma. A fome, cara. E lembrando, Fome. interromper você um pouco, tem mais uma também, cara. Não tenha medo de recomeçar. Recomeçar? Porque nesse meio do caminho aí, eu tive que, por exemplo, largar a faculdade de Direito, que foi um troço muito difícil também na minha vida. Então, não só pelo apelo social das pessoas pensando, meu Deus, ele largou a faculdade. Largou a faculdade pra fazer o quê? Pra vender perfume? Né? Pra vender? O que ele vai fazer? Tem algum amigo seu que formou e tá trabalhando na área de Direito, que estudou com você? Tem várias pessoas. Na época que eu entrei numa sala de Direito lá, cara, tinha quase 80 pessoas. Caraca. Eu lembro quando eu parei com 2 anos, já tinha menos da metade, tinha uns 35, vou chutar aí. Então, que formou ali mesmo, vamos colocar uns 25, mais ou menos. Então, muita gente ainda. Eu conheço a galera até hoje ainda. Tem gente formada, executando já o serviço, muito bem renomado já na região. Tem outros que foram para fora, enfim. Então, um apelo social e até meu mental também, porque não foi fácil, cara, você tomar uma decisão assim, vou largar a faculdade. Vou fazer a faculdade não. Eu preciso de algo que eu seja o dono. Né? Faculdade também pode, mas digo assim, no pensamento das condições que eu tinha naquela pode ter o próprio escritório. Isso, né? Exatamente. Ser o dono, né? Não tenho nada contra a faculdade. Mas no pensamento daquela época, né, do Neto naquela época, eu preciso montar um negócio, por exemplo. E eu achava que com a faculdade eu não ia ter, né? Olha a cabeça. Poderia ter também. Sim. Mas enfim, não foi o mais interessante. Você não poderia ter naquele momento e você queria pra já. Né? Naquele momento não dava, porque você não era formado e... Exato. A visão que eu tinha, pode até não ter nada a ver, mas a visão que eu tinha de me formar em Direito é que eu deveria passar num concurso depois. Então, que o Direito te levaria para o concurso independente de qualquer coisa. Fazer um concurso e prestar o concurso, ou prestar para uma polícia, por exemplo. E, cara, eu passei a vida inteira vendo meu pai sendo policial. Eu não queria polícia para mim. Tanto que a família do meu pai, os antepassados dali, foram todos policiais. Meus tios, avô, bisavô. O avô serviu um bom tempo, depois virou advogado. Então foram todos da polícia. E na sua família você não tem mais o irmão que quis ser policial, o ciclo se rompeu. No caso eu não tenho irmãos. Você não tem irmãos? Não tenho irmãos. Tá, você é filho único. Filho único. Então a família inteira da parte paterna foi policial. Eu tinha essa pressão também, a família inteira, cara, policial, envolvido com o direito, né, de alguma maneira também. Então eu não tive medo de recomeçar. Assim, medo eu tive, né, mas fui com medo mesmo, digo assim. Recomeçar. Então vou largar a faculdade, vou continuar focando aqui para um dia, de alguma maneira, eu ter o meu próprio negócio. Eu não quero um concurso para mim, não quero. Legal. Ô Neto, na sua opinião, qual que é o maior equívoco que os empresários cometem quando vão falar de marketing? Marketing, cara, acredito que se limitar somente à oferta. Conta mais um pouco sobre isso. A pessoa só se limita a fazer oferta, quando na verdade a gente cria um negócio muito mais sólido quando a gente é lembrado. Eu digo com base na experiência dos meus clientes. A gente sempre foca em trabalhar os clientes de forma que eles sejam lembrados, para quando o cliente deles tiver uma dor, ele ser lembrar dele, ou conhecer alguém que tem aquela dor, indicar essa empresa. Então, se você pegar, por exemplo, as redes sociais dos nossos clientes hoje, você vai ver uns 10% só de oferta. Talvez umas ofertas a mais nos stories. Mas, cara, não tem um cliente que a gente só faz oferta.
Tanto que no começo eu fazia muita arte de oferta. Vendia arte de oferta pra galera. Depois de um tempo eu parei. Porque daí eu fui aprendendo a fazer o troço ser lembrado em vez disso. Então, se você, no marketing digital, você está se referindo, né? Uhum. No marketing, só trabalhar oferta, cara, você... No marketing num todo, né? O digital é uma ferramenta, né? Mas no marketing num todo. Perfeito. Eu levei pro lado digital. Do lado digital. Mas, continuando. Na parte digital, se você trabalhar só por oferta, você cai na briga de preço. Então, a pessoa sempre vai escolher o mais barato. E os posts não entregam também. Então, você tem que trabalhar a sua marca mostrando seus diferenciais, mostrando quem são as pessoas por trás, os bastidores daquela empresa, porque pessoas se conectam com pessoas. Eu posso ver um vídeo da sua empresa, por exemplo, de bastidores, nossa, o fulano trabalha lá, nossa, que legal esse vídeo de bastidores. E um outro dia que eu precisar daquele produto que tu vende, lembrar desse vídeo de bastidores. Pô, tem empresa lá que vende. Por quê? Porque eu assisti o teu vídeo inteiro. E agora, se for só oferta. E agora, falando do marketing em geral, como estratégia de marketing, você não pode depositar toda a sua caixinha, todos os seus ovos de ouro, digamos assim, num pote só. Deposita um pouquinho para cada um. Isso eu aprendi porque eu também faço de vez em quando os anúncios em rádio. Não fiz ainda de carro de som, mas pretendo fazer em algum momento. Mas eu estou sempre diversificando a minha fonte digital. Claro, tem meu tráfego rodando, mas mesmo assim já experimentei fazer anúncios em rádio também. E aí, como que foi? Cara, você vendendo serviço de marketing digital no rádio? Cara, foi um pouco diferente. Eu tive aquela crença, né? Pô, mas será que meu cliente está ali? Mas mesmo assim arrisquei. Então eu não soube mensurar quem veio de fato do rádio. Mas eu fiz mesmo assim, porque eu acredito que em algum lugar de Bandeirantes deve ter alguém que ouviu e lembrou. Mas é sobre isso que você está falando, né? Sobre ser conhecido, né? Isso. Independente se o seu cliente está lá ou não, é claro que vai ser muito mais legal e você vai ter muito mais resultado se o seu cliente realmente estiver lá. Mas como no rádio a gente não consegue mensurar público, né? Porque assim, pode ser que um dia você vá no rádio e você faça um anúncio que tem lá um médico, tem um advogado, tem alguém que queira divulgar o trabalho dele e fala, poxa, a agência CV faz sentido para mim. E ele tá com o rádio ligado naquele momento e ele vai entrar em contato. Exato. Mas vai ter dia que você vai vai fazer um anúncio no rádio e só vai ter a dona de casa, que é aquela que quando você batia a palma lá, dependia do marido, Exatamente. E não tem um negócio, e não tem renda, e não vai conseguir contratar o seu serviço, né? Mas eu concordo muito com isso, que é o mais conhecido que vence, né? Isso, cara. Então, até pra mim também, a gente tem que ser o mais conhecido. Mais conhecido vence o melhor. Tu vai comer, por exemplo, um lanche no McDonald's e um lanche em algum lugar de Bandeirantes que é muito famoso, assim, tem aquele lanche bonito. Poxa, cita o nome, né, cara? Não, você não pode. Não posso. Vai ter aquele lanche muito bonito, assim. Você não pode porque você trabalha com vários restaurantes, vários lanches, mas eu vou falar porque eu sou cliente do Sancré, sou fã do Will, que é amigo meu, e eu vou fazer essa comparação. Vamos comer um lanche no McDonald's, vamos comer no Sancré. E aí? Qual que é mais gostoso? Qual que é mais conhecido? Pra mim, o mais gostoso é o do Sancré. Isso. E qual que vende nacionalmente? McDonald's. Mais conhecido, McDonald's também. Porque apesar do Sancré ter o tamanho que ele é, cara, clientão nosso também. Mas ele é regional, né? Ele é regional. Ele não é nacional, mundial, né? Isso, atualmente é regional. Então, entra nessa questão. Você ser bem conhecido, estar diversificando suas propagandas. Que está indo aí? Eu tô vendo que eu coloquei você na furada. Colocou no meio da fogueira, né, Joaquim? Coloquei você na fogueira. Cita o nome. Eu não posso. Muito bom. Corta isso no podcast, não, brincadeira. É nada, essa parte tem que aparecer. Mas, cara, ser bem conhecido. Estar trabalhando o seu nome em vários pontos diferentes. Um cartão de visita, por exemplo. Já investi muito em cartão de visita também. Tem até hoje ainda, quando eu passo um lugar, deixar um cartãozinho de visita ali. Por mais que não seja o meu público ideal, mas vai que aquela pessoa que eu entreguei o cartão de visita conhece uma outra pessoa. Então eu tô sempre trabalhando o meu nome. Legal. Muito bom, Neto. Neto, falamos sobre o maior erro, você falou de oferta. Hoje, uma pessoa que quer começar a divulgar o negócio dela nas redes sociais, ela vai lá no Instagram, encontra a agência CV e entra em contato com você.
qual que é o caminho dessa pessoa dentro da sua empresa? Qual que é o Processo ali. que caminho que ele trilha dentro da sua empresa para que você explique ou mostre como que funciona para um cliente te contratar? Uhum, perfeito. Cara, eu gosto muito de usar o exemplo do médico. Quando a gente vai no médico, a gente não chega lá e pede um remédio. Eu quero o remédio X. A gente senta lá, o médico especula, ele vai te analisar, como é que você tá, vai te fazer perguntas do seu anterior, como é que você estava, como é que você está, o que tu tem feito, aonde que é essa dor, o que que tá sentindo, fez alguma coisa para sentir essa dor. Aí sim ele vai te receitar um remédio. Cara, no marketing é bem semelhante também. Não adianta o empresário chegar lá e ofertar um serviço de tráfego pago se o cara às vezes não tem nenhuma logotipo ainda. Uhum. Ou então o cara já tem uma logotipo, já tem um negócio encaminhado e ofertar um serviço que não condiz com aquilo. Então o cara chega lá, ou vamos falar, a mulher também, né? Empresário, empresária, tanto faz. Chega lá, senta comigo, vamos fazer uma análise do seu negócio. Como que tá a fase atual da sua empresa? Que fase você se encontra? Qual o porte da sua empresa? Tem funcionário? Tem pessoa no atendimento? Qual fase você está? Aí sim eu oriento a melhor solução nossa. E a solução nossa pode ser tanto anúncios online, por exemplo, pode ser tanto o aumento de autoridade no perfil, que daí nós vamos trabalhar um gerenciamento de perfil, em fazer o perfil daquela pessoa ser mais reconhecido e transparecer a autoridade também. Não vai aparecer venda de primeira, mas eu garanto que quem entrar naquele perfil ali vai sentir confiança em adquirir um produto ou um serviço daquela pessoa. Como, por exemplo, a gente atende lá nutricionista. Nutricionista só tinha a fotinha de alimento antigamente, uns postzinhos genérico, às vezes uma foto de ar. Então, hoje, o perfil de uma nutricionista que nós atendemos lá tem vídeos, tem os bastidores dela, tem resultado de clientes. Isso, a primeiro modo, num curto prazo, não vende. Mas ele fideliza quem entra no médio e longo prazo naquele perfil ali. Porque o perfil hoje ele é como um cartão de visita. Você também trabalha o teu perfil aqui. Está sempre movimentando, de diferentes maneiras, mostrando pessoas, trabalhos, resultados, clientes, a mesma coisa que os nossos clientes também. Então, quem entrar no perfil daquela nutricionista hoje sente muito mais confiança em adquirir um serviço com ela do que quem entraria antigamente. Então, respondendo a dúvida, quem nos procurar hoje tem que fazer uma análise lá comigo. Tem que fazer uma consulta. Tem que fazer uma consulta lá comigo. Para fazer. Com o Dr. Neto Dias. Dr. Neto Dias do marketing. Saber qual serviço nosso é mais ideal para a fase daquela empresa ali. Ô Neto, muito bom isso aí que você me falou agora sobre a consulta, né? Mas também falando nesse ramo aí de medicina, odontologia, nosso podcast é um podcast de odontologia e negócios. Perfeito. Você atende dentista? Atendo, cara. Como que funciona aí para o dentista te contratar hoje? A maioria dos dentistas a gente sempre recomenda para um gerenciamento de perfil, onde nós vamos aumentar a percepção de valor do trabalho dele. Diga assim, com boas filmagens, bons roteiros. Não entra roteiro de ChatGPT, pelo amor de Deus, mas roteiros ali que mostrem nos vídeos dele, em formatos diferentes ao longo do mês, cases de sucesso, casos que ele atendeu, pessoas sendo atendidas. Tudo isso de forma que aumente a percepção de valor no trabalho dele, aumente a autoridade dele e até mesmo a confiança de quem visitar aquele perfil ali. Legal. Por exemplo, é diferente de você. Hoje todo mundo pesquisa onde vai. Vai num restaurante? Pesquisa o Instagram do restaurante. Vai numa hamburgueria? Instagram da hamburgueria. Vai num dentista? Pesquisa o Instagram do dentista. Se você entrar no perfil de um dentista, ou qualquer pessoa da saúde, ver um perfil que não tem nada ali, mas o outro que posta conteúdo, você vai se entreter no meio dos conteúdos dele e vai sentir confiança em adquirir o serviço com aquele cara. Exatamente. Sim, e o mesmo caso nós fazemos com os dentistas que nós atendemos. E isso acontece muito com um dentista bom, né? Porque assim, além de ser bom, você precisa parecer ser bom. Isso. Né? Porque se você é bom, mas as pessoas não sabem que você é bom, e aí, do que vale? Cara, isso acontece muito no digital. Tem muita gente com menos recurso, menos qualidade, menos condições que você, às vezes faturando mais que você, porque ele está sendo visto, ele está sendo conhecido. Isso a gente pega muito, cara, no digital, em todas as áreas. Isso é muito forte, né, cara? Porque
eu vejo assim que às vezes não dá nem pra colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que tem um cara que é pior que você, que Fazendo mais. tá fazendo mais do que você. Exatamente. Isso mesmo. Então, se hoje um dentista nos procura, provavelmente a melhor solução vai ser um gerenciamento de perfil, onde nós vamos fazer uma análise ali do que ele já postou, o que deu certo, o que não deu, quais são os clientes dele, se ele consegue atender, se ele tem uma atendente, como que nós vamos fazer esse trabalho de gerenciamento de perfil e estipular quais vão ser os conteúdos do mês dele, para a gente transparecer, alternando entre carrosséis, com design, vídeos de diferentes formatos, ele analisando o caso, pacientes, pessoas felizes, pessoas sendo atendidas, resultados, fotos de resultados, enfim, para que quem entrar no cartão de visita dele, digamos assim, o perfil dele, sinta confiança em adquirir aquele serviço com ele. Legal. Muito bom. Então, se você é dentista e está assistindo a esse episódio do SMA Cash, entre em contato com o Neto. O contato dele vai estar na descrição do vídeo aqui embaixo, o link do WhatsApp, do site também. Vou pedir para que você deixe o link do WhatsApp também do site. Opa, Para o perfeito. dentista que estiver assistindo a esse episódio, entrar em contato com você e ter esse perfil estruturado aí. Às vezes um dentista que não tem tanto essa desenvoltura para o digital, mas eu creio que é igual você falou, como a ação por medo, a pessoa provavelmente não tem essa desenvoltura porque ela não tem conhecimento sobre aquilo. Exato. Então o Neto está aqui para esclarecer suas dúvidas e fazer com que você tenha um perfil estruturado e atraia cada vez mais pacientes para o seu consultório. Obrigado pela indicação. Com certeza vai ser um prazer atender você. E você vai se concentrar em atender seus clientes, enquanto a gente se concentra em fazer uma boa imagem sua lá no digital. Obrigado pela indicação, viu? Muito bom, eu que agradeço. Ô, Neto, com toda a inteligência artificial mudando o mercado, qual que é a habilidade humana que você acredita que vai se tornar mais valiosa dentro do marketing? Habilidade humana seria a de social media, cara. Social media? Pensar nas estratégias. Que por mais que a IA pense, tem estratégias ali que não condiz muito. Exemplo. Muita estratégia genérica. Então tem certos casos ali que a gente precisa ter um olhar humano pro caso. Vou te contextualizar porque semana passada, né, Lô, a gente estava vendo um perfil de um laboratório. Uhum. E apareceu a propaganda do laboratório, uma mulher falando, uma oratória assim, espetacular, falando, só que ela não tinha vício de IA, cara. E eu olhei para aquele vídeo e falei, caraca, meu, ela deve ser a dona do laboratório, né? Porque tá falando com tanta desenvoltura, explicando os casos e tudo mais. E aí entrei no perfil, falei, deixa eu ver esse perfil. Aí fui ver, tal, andei, rodei e peguei os primeiros vídeos. Aí, os primeiros vídeos dava para ver que era IA. Ah, perfeito. Mas aquele vídeo que o cara colocou no impulsionar lá, que apareceu o anúncio para mim do laboratório, tava perfeito, cara. Isso. Tava perfeito. E assim, a hora que eu olhei aquilo, eu falei, cara, daqui uns dias não vai precisar nem gravar vídeo, será? Tô batendo de frente com a informação que você tá me falando sobre os trabalhos de social media. Social media é aquele cara que vai lá, ele gerencia o perfil, mas ele cria o conteúdo, ele grava, ele edita e faz tudo isso, né? Esse é o trabalho do social media, né? Isso. E você tá me falando que a inteligência artificial não vai substituir essa habilidade. E aí eu te trago esse caso que aconteceu, que eu achei que era uma pessoa mesmo. E Era uma IA. era uma IA. Ah, Não era uma perfeito. pessoa. Eu tive que olhar mais vídeos para ver e dar aquele zoom e ver que aqueles dentes não são naturais e assim por diante. Mas me explica o que o social media faz que a IA não vai fazer. Acredito que esse olhar humano mesmo. Olhar humano. Uhum. Por mais que tenha vídeos espetaculares em formato de IA, você tem que ter uma pessoa por trás ali para pensar como que vai ser aquele vídeo. Vamos fazer um vídeo com IA, mas vamos pensar na estratégia dele? Como que vai ser feito? Então não adianta ter o prompt perfeito ali, enfim, você tem que ter uma pessoa por trás. Eu acredito que não substitui, cara. Até porque Por a mais que- inteligência artificial, para ela existir, tem uma pessoa por trás, né? Isso. Tem que ter alguém ali que encabeçou a cena antes de fazer. Mesmo você consultando um chat e outra que cria o vídeo, eu ainda acredito que o social media não vai ser substituído. Ainda vai ter vaga ainda para muitos casos no mercado ainda. Não é só porque eu vendo nisso, não. Uhum. Mas tem uma certa limitação ali, que não é todo mundo que sabe mexer também.
sempre vai ter alguém que não sabe mexer na IA e que precisa contratar um terceirizado ali. Então eu acredito nisso, cara. Uhum. Muito bom. Ô Neto, se amanhã você precisasse recomeçar do zero, qual seria a primeira coisa que você faria? Eu acredito que eu analisaria quais as habilidades que eu já tenho e que eu poderia transformar numa renda. Vou citar o exemplo do designer, por exemplo. Uhum. Se eu não tivesse agência hoje, fosse trabalhar por conta, com certeza eu atuaria no mercado de designer, exercendo uma identidade visual, algumas postagens à parte. Então eu acredito que eu seria isso. Talvez não isso, mas eu iria analisar quais habilidades que eu tenho e que eu posso monetizar elas, de alguma maneira. Quais os recursos que eu tenho, quais as condições financeiras que eu tenho, que eu posso reerguer um negócio também de volta. Entre elas estaria a opção de design também, que eu já fiz lá no passado, ganhei dinheiro com isso e que hoje não faço mais. Hoje você faria isso, então, se tivesse que começar do zero e reestruturar a vida ou o negócio num todo? Com certeza seria. Pelo menos para saciar o curto prazo ali. Uma habilidade que eu já tenho que eu já posso fazer dinheiro com ela. Seria design? Talvez seria. Tá, beleza, então eu vou fazer isso até que eu tenha condições de talvez fazer uma outra coisa. Ou recursos de fazer uma outra coisa. Mas se tivesse que recomeçar do zero, eu com certeza analisaria a habilidade que eu já tenho que eu posso monetizar ela. Muito bom. Neto, tem filho? Não, ainda Sobrinho? não. Sobrinhos têm. Sobrinhos têm. Inclusive afilhados. Inclusive filhados. Muito Opa. apegado neles. Bastante. Como é que é o nome vamos colocar assim o que você, não vou falar o preferido, tá? Não é pra falar o preferido. Cuidado com isso. Fala o que você tem mais intimidade e apego. Senão dá briga na família. Exatamente. Seria o Miguel e a Eloá. Miguel e Eloá. São os dois que eu tenho. Quantos anos eles têm? O Miguel tá com 12 e a Eloá tá com, acho que vai fazer 5. Legal. É que é pequenininho, né? A gente confunde tudo. Não sei se quando eu for pai você assim também. Provavelmente. Neto, você só pode dar um conselho de vida pra eles. Eles chegaram em você e você só pode falar isso pra eles. O que você falaria pra eles? Profunda essa, hein? Com certeza, cara, seria pra ser ambicioso. Ser ambicioso. Isso. Sempre buscar por mais informações, buscar estudar aquilo que te falta, às vezes, recurso, habilidade. Pra ser ambicioso. Porque é como a gente falou da fome lá atrás. Hoje, com os meus primos, que eles são filhos dos meus primos, né? Das minhas primas. Com os recursos que minhas primas têm hoje, são muito melhores do que o que elas tinham também, quando a gente cresceu. Sim. A gente cresceu bastante apego, assim, com os primos, que reunia todo domingo na casa da avó, sabe? Final de ano, assim, os primos de fora e tudo mais. E eles cresceram, assim, como irmãos pra mim. Uhum. Então, eu acredito que eles têm muito mais recursos do que na época antigamente. E com certeza seria para ter fome também, ser ambicioso. Dentro do que, independente do que eles forem fazer de profissão quando eles crescerem. Tá. Seja ambicioso. Agora, vou um pouquinho mais fundo. Você falar pra mim, seja ambicioso, pra mim, Joaquim, já tenho uma caminhada no empreendedorismo, na vida, no todo. Claro que não é tão longa, mas tem uma caminhada. Ser ambicioso pra mim é muito óbvio. Eu sei o que é ser ambicioso. Uhum. Mas na linguagem da criança, eu tenho certeza que a criança vai olhar pra você e falar: tio, mas o que é ser ambicioso? Com certeza eu responderia na linguagem básica ali de procurar estudar, ter informação. É isso mesmo, é isso que eu tô te perguntando, como você responderia isso? Bom, a grosso modo, assim, acredito que não tenho uma experiência de pai ainda, mas seria para estudar mesmo. Estudar, ver o que você gosta, se aprofundar nisso, buscar formas quando você crescer, fazer isso. Então, não tocaria no assunto de futura família, porque eles não vão entender ainda, né? Uhum. Mas eu acredito que seria isso, a grosso modo. Talvez esteja errado, talvez, né? Eu não tenho as informações hoje, talvez daqui a uns anos que eu for ser pai, talvez mude, né? A forma de explicar também, a mentalidade. Mas acredito que seria isso. Legal, muito bom. Ô Neto, como que você se projeta para daqui 5 anos? Consegue ter esse projeto daqui 5 anos? É assim que eu quero estar? Eu quero
Se você quiser falar de números, pode falar, senão, estado que você quer estar. Uhum. Eu quero não, eu vou estar. Primeiro ponto. Então eu acredito que uma empresa maior, rodando, já tendo um pouquinho mais de folga ali pro dono, o dono podendo fazer umas viagens. Tem até listado já no nosso quadro dos sonhos, que nós temos um quadro dos sonhos. Alguns países que nós vamos conhecer, carro também. Então a empresa tem que estar rodando. Para isso já tenho o planejamento do que eu preciso fazer para chegar nesse ponto. Mas dentro de 5 anos eu vou ter mais tempo, cara. Eu quero ter mais tempo de qualidade. Inclusive, Deus abençoar, ser pai também, né? Sim. Vou estar com 35, vai dar na hora já, né? Tá ficando muito tarde. Exatamente, vai ser o pai-avô. Exatamente, é quase isso. Então eu quero estar com essa família criada, podendo viajar, cara. Executando aqueles planos que nós temos no quadro dos sonhos ali, de alguns países para conhecer. Muito bom. Parabéns pelo projeto. Obrigado. Neto, para finalizar, como que o nosso espectador, parece que tá na TV, né? Nosso espectador. Tá chique o negócio aqui, tá moderno. Como que a galera que assistiu o nosso episódio faz para te encontrar nas redes sociais? Você pode pesquisar os 2 perfis, ou da agência, que é agência.ev, bem simplão mesmo o nome, já fiz pensando nisso, e também ou Neto Dias. Exatamente, Neto Dias. Que você me encontra lá, tem o meu perfil de treinamento, onde você pode aprender mais de marketing comigo, ou então conhecer os trabalhos que nós fazemos na agência, através do perfil da agência daí, agência.tv ou Neto Dias. No YouTube, né? Até o host do Bandcast Business, né? O podcast que tem aqui na cidade de Bandeirantes também, da agência V Marketing, junto com a Nado Livre, né? Do Guga. É muito bom, um podcast, inclusive eu já participei. Trocamos podcast, né? Trocamos podcast, né? Foi muito bom, inclusive, o episódio que eu tive lá. Aprendi muita coisa com vocês. E é isso. Alguma última mensagem? Acredito que não. Só agradecer mesmo, pessoal, pelo tempo, pela energia. Tem um negócio interessante sobre tempo, cara. Quando a gente dedica tempo, a gente está dedicando um pedacinho da vida. Tempo não é dinheiro, não. Tempo é vida. Tempo é vida. E hoje, você que está assistindo, tanto você que está aqui também, dedicaram um tempinho das suas vidas para estarem aqui. Então, agradecer também você pelo convite. Agradecer você que está assistindo. É uma honra minha. Você que está assistindo também, ter dedicado um tempinho da sua vida para estar aqui assistindo a gente também. Agradecer por isso. Muito obrigado. É isso, finalizamos. Tempo é vida, ação cura o medo. Esse foi o 6º episódio do SMA Cash. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixa o seu like e manda esse vídeo para seus amigos, seus inimigos, que você vai estar nos ajudando a fortalecer esse projeto do SMA Cash. Um abraço e até a próxima. Até mais.